Meus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam o oceano. ZYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. 5h01. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Cat na produção, Cléo no comando da nave mãe na mesa de som, e com a presença do nosso diretor, que sempre está conosco em dias especiais, e hoje é um dia especial, Albino Castro. De volta à nossa bancada. Muito obrigado. A honra, o prazer. A honra é minha. E iluminar o nosso debate para a alegria de gente como Daniel Martino, que nunca se esquece de você. Sempre manda um abraço para você. É verdade. Mesmo quando sempre mesmo. Mesmo quando você não está presente. Lembrando a vocês o seguinte, que o nosso WhatsApp é 11 99583 9700. 11 99583 9700. No Facebook, o nosso endereço é Programa Contraponto Trianon. Programa Contraponto Trianon, onde você pode ver agora, ao vivo, a edição do programa Contraponto e ter acesso aos vídeos anteriores, às entrevistas anteriores, às conversas no nosso programa, que já completou mais de 6 meses no ar. Queria lembrar também para vocês que nós estamos sendo compartilhados nesse momento pelo pessoal dos Jornalistas Livres, pelo pessoal do Cafezinho do Miguel do Rosário, e pela Rádio Timbira do Maranhão, que compartilham e dividem conosco o programa. E pedindo a vocês, como sempre, que compartilhem e curtam a nossa página, o programa do dia, os vídeos e assim por diante, que é a única garantia de manter no ar esse palco de debate arejado, progressista, bem-humorado, quando é possível ser bem-humorado, democrático, e que tem feito um sucesso acima das nossas expectativas nesses pouco mais de 6 meses de vida. Bom, hoje é o dia do julgamento, em segunda instância, do ex-presidente Lula. São 3 votos, 2 votos contra o presidente, aumentando a pena dele para 12 anos de prisão, em vez dos 9 originais. O terceiro desembargador está votando agora, o Vitor Luiz dos Santos, e que começou o discurso dele dizendo que, após ouvir os outros 2, expungiu, retirou, anulou, apaguei qualquer dúvida que poderia ter acerca do caso, disse ele. Bom, enfim, vamos dizer para o Flávio Rocha Mello primeiro, como é que estão as coisas aí em Brasília? Se tem alguma coisa em Brasília, repercussão, movimentação, está todo mundo voltado para Porto Alegre, imagino, né, Flávio? Isso mesmo, Ricardo. Aqui em Brasília o movimento hoje é bem fraco, está todo mundo de olho, né, em Porto Alegre. O Temer está lá em Davos, na Suíça. Ele hoje falou lá no Fórum Econômico Mundial, para uma plateia esvaziada, disse que tinha 1/3 só da plateia lá. 1/3? 1/3. 3%. É muito. Ele tem São os que apoiam ele. 3%. É 3% que apoiam ele. 3%. Ele teve que ir para Davos para ter 1/3 da plateia. Ele disse que o Brasil está no caminho certo e que não há como recuar nas reformas. A única reunião que teve por aqui em Brasília foi do Rodrigo Maia, que está exercendo a presidência da República, com a presidente da STF, com a Carmen Lúcia, para discutir reforma da Previdência, super salários, mas todo mundo aqui está mesmo de olho em Porto Alegre. Então, aqui hoje um dia bem pouco movimentado. E a Cristiane Brasil, onde anda ela, hein? Oi? A Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil, olha, está no Rio, eu espero dessa decisão. A Carmen Lúcia pediu todas as informações para o STJ, para a Procuradoria-Geral da República também, e deve proferir a sentença, né, a decisão dela, hoje ou amanhã. E eu tenho perguntado aqui, né, a gente está sem ministro do Trabalho, será que tem alguém sentindo falta?
Alguém eu achando acho que assim, não. cadê o ministro? Tá sem ministro, tá uma bagunça, isso aqui. Tá nada, né? Se ficar sem ministro, não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer. Não, perigo aumentar o emprego. Né? Perigo melhorar o desemprego. Você entende? Porque o último ministro do trabalho que teve foi aquele que liberou o trabalho escravo. Isso, o Ronaldo Nogueira. É o Ronaldo Nogueira, liberou o trabalho escravo. Aí depois puseram É melhor sem ministro, né? a Cristiane Brasil, que exercia o trabalho escravo, porque tinha um motorista que trabalhava 15 horas por dia, não era registrado de carteira, não ganhava nada. Tinha outro que ganhava, trabalhava não sei quantos dias, fim de semana também não ganhava nada. Não ganhava nada. Depois ela perdeu uma ação e quem pagava a ação era o dinheiro que Uma assessora. uma assessora que recebia dinheiro do Congresso, né? Isso, salário do Congresso. O salário do Congresso, usava o salário do Congresso para pagar a indenização em cima da qual ela foi multada, ela foi culpada. Quer dizer, então não precisa de ministro do trabalho. Na saúde nós temos um engenheiro. Nós temos engenheiros, entende? Eu acho mais seguro atualmente abraçar um bugio do que falar com o Ricardo Barros. Na chefia da Casa Civil nós temos um gato. Agora, É verdade. gato. A coisa tá feia. Da Secretaria Especial, lá na chefia da Casa Civil, no gabinete, lá tem o primo. O primo quadrilha. Isso. O líder do governo é um caju. É o Caju. O ministro dos esportes é filho do Pisciani. O que dispensa maiores comentários. Quer dizer, e aí segue o enterro. E aí, para completar o enterro, quer dizer, isso é o féretro caminhando. Então, para jogar ele na cova, eles escolheram Porto Alegre. E para quem não sabe, provavelmente todo mundo deve estar acompanhando isso, mas para quem não sabe, o julgamento hoje começou às 8h30 da manhã, com as primeiras palavras foram da defesa, foram do advogado da acusação, o René Ariel Dotti, em nome da acusação, pela Petrobras, você entendeu? Que foi contratado a peso de ouro para dizer que o governo do PT tinha roubado a Petrobras. Aí teve o voto do relator, que é o senhor Gebran. Que foi uma das coisas mais grotescas do mundo. Olha, o doutor Gebran, o senhor me desculpe, eu não posso falar mal do judiciário. Eu já fui aqui, você entende, meio que chamado, olha, pega mais leve. Mas o judiciário brasileiro é uma vergonha, é uma droga. Eu não confio nessa justiça. Eu não confio no senhor Gebran, eu não confio no senhor Moro, não confio no senhor Lausen, não confio no senhor Vitor Luiz dos Santos Laus, não confio no Supremo Tribunal Federal, não confio no Gilmar Mendes, não confio no senhor Toffoli, não confio em ninguém do judiciário brasileiro. Isso quer dizer que eu vá sair por aí assaltando as pessoas? Isso quer dizer por aí que eu vá, fazendo, cometendo crimes previstos no Código Penal? Isso quer dizer que eu vá humilhar e não vá pagar minha empregada ou meu motorista? Primeiro que eu não tenho motorista nem empregada, fazer que nem a Cristiane. Não vou fazer nada disso. Mas as instituições brasileiras, hoje, e provavelmente a votação vai acabar daqui a pouco, vai dar 3-0 contra o Lula, com aumento da pena, de 9 para 12 anos. Você entende? Deram uma demonstração de completa falência perante o direito, a democracia, as leis constitucionais mais elementares. A gente já discutiu isso a exaustão aqui dentro. Nós conversamos ontem com o doutor Roberto Tardelli, que nos deu uma aula de direito. Aliás, não só para nós, né? O Roberto Vieira estava aqui. Para todo mundo, de uma maneira coloquial. Ele é um advogado acostumado com júri, com jurado, acostumado com casos, um dos maiores casos, o mais célebres que ele defendeu, embora talvez nem tenha sido o mais importante, foi da Suzane von Richthofen. E ele descreveu, passo a passo, todas as irregularidades jurídicas elementares. Ele falou, se um estagiário viesse com um processo desse para mim, eu mandava o estagiário embora. O estagiário. Chega um juiz, um relator, como o tal do Vitor Gebran. Você entende? Esse moleque. O senhor é um moleque, viu, senhor Vitor Gebran? Se quiser me processar, ó, Ricardo Melo. O senhor é um moleque. O senhor começa o voto do senhor falando do jornal O Globo. Falando a notícia do jornal O Globo. Falava que Luiz Inácio Lula da Silva tinha um triplex no Guarujá. Quer dizer, um processo de um ex-presidente da República, e não é necessário que seja um ex-presidente da República, gente. Pode ser qualquer um de nós. Que começa citando uma notícia do jornal O Globo, nem o repórter citou o nome. Eu não sabia quem fez a matéria. E com base nisso, constrói toda uma argumentação
retomando a teoria do domínio do fato que teve presente no mensalão, repetindo aquela asneira. Não, Ricardo, ele passou... Aquela asneira, só um pouquinho, aquela asneira de dizer que a corrupção do Lula não há ato determinado e a gente não sabe qual foi, mas sabe que existiu. Fala, Alberto. Não, assim, ele passou mais de 3 horas reproduzindo diálogos, né? Só faltou ele imitar as pessoas, que assim, o senhor viu entrar algum micro-ondas, algum móvel aqui para a cozinha? Sim, senhor, vi sim. Ele ficava repetindo isso. Quando eu olhei aquilo ali, falei assim, gente, o cara discutindo que entrou micro-ondas num triplex, a essa altura do acontecimento, né? Não entrou, o pedreiro falou, entrou sim. O senhor viu comprar tijolo? Vim sim. Só faltou falar assim, o senhor viu o senhor Lula comprar um pacote de filtro Melita para o triplex? Vi sim, senhor, ele comprou. Quem pagou? A OAS que pagou esse pacote de Melita. É inacreditável. Inacreditável. Parecia o Zorra. Não, e fora isso, tem da mídia, espera um pouquinho. Tchau, Rô. A Rô precisa ir embora, porque a Paulista aqui daqui a pouco vai estar tomada, até amanhã, Rô, a nossa querida Rosângela. É um absurdo na Band News, que o Alberto Vieira acho que foi um dos primeiros a colocar no ar, no Facebook dele, às 10h18 Não, quando o advogado do Lula estava falando, não tinha começado. Não tinha nem começado. A legenda já estava pronta. O GC, aquilo que a gente chama a tarja. A tarja, o gerador de caracteres, diz o seguinte: Lula condenado por 3-0, por unanimidade. O que é aquilo? Antes de começar o voto do relator. Eu interrompi para dizer o seguinte. Albino Castro, por favor, me desculpa, Albino. A coisa que a Band colocou no ar, só reforço o que eu vou dizer. Isso é um jogo jogado, né? Foi um jogo jogado. O juiz que fala o resultado do jogo antes do jogo é porque o juiz está comprado. Está comprado, é jogo jogado. Esse jogo estava jogado. Esse jogo já estava determinado. Como, aliás, já nós dissemos, hoje era o dia da execução do você vem falando isso aí. É um jogo jogado. Essa é a expressão. O jogo está jogado. Né? E foi jogado assim. E por isso 3-0. E eu fiquei acompanhando assim, a aflição dos comentaristas. Assim, na Globo News, eles queriam, porque queriam tirar de um advogado a afirmação seguinte: se o Lula for candidato, se o Lula for eleito, se o Lula tomar posse, mesmo assim ele pode ser cassado. Só faltou ele falou assim, pelo amor de Deus, advogado, fala que pode, que a gente está querendo saber isso. A gente está querendo essa notícia. É inacreditável, é inacreditável. Bom, o fato é o seguinte, é aquilo que o Albino relembrou muito bem, com a sua sapiência, experiência e serenidade habituais. O jogo estava jogado. Como a gente falou aqui há 6 meses. Jogo jogado. A coisa estava marcada, foi tudo conduzido, uma conspiração que foi criada para tirar o Lula das eleições. E por isso ontem ele fez um comício fabuloso, eleitoral mesmo, porque o jogo estava jogado. Ele tem que pensar para frente, porque ele vai continuar sendo candidato e ele vai ter uma grande parte do país, provavelmente a maioria dos brasileiros, a favor dele. Eu adorei ele falando, se você quiser saber alguma coisa do Brasil, leia o New York Times, leia o El País. Isso. Ontem, inclusive, a gente leu o editorial do New York Times aqui, abrindo a conversa com o Dr. Tardelli, e definindo, em poucas palavras, não precisava laudas e páginas eletrônicas, em 3 laudas, e dizendo, olha, esses caras, o judiciário brasileiro está jogando o Brasil no abismo. E concluía dizendo que essa sentença tem importância não só para o Brasil, não só para a região, mas como para o mundo inteiro. Sem dúvida. Porque você condenar uma pessoa como Luiz Inácio Lula da Silva. Sem provas. Sem provas. Com 40% das intenções de voto. Porque não é só assim, não, vai condenar um homem que fez tanto. Não, mas é sem provas. Não, sem provas. 40% das intenções de voto. Que fez o que ele fez pelo Brasil. E ontem eu estava conversando, eu queria até, eu sou trotskista. Embora eu não milite mais em nenhuma organização trotskista e tudo mais, eu não tenho nenhuma vergonha, pelo contrário, tenho orgulho de dizer isso. Embora o Albino às vezes me encha, não sei o quê, eu sou trotskista natural, vamos dizer assim. Parabéns. O Lula não é trotskista, o Lula é católico, o Lula não sei o quê. Mas eu estava conversando ontem com o nosso André Basbal, que vocês conhecem. Jornalista seguinte, André. Luiz Inácio Lula da Silva é um fenômeno. É um fenômeno como líder político e como ser humano.
E eu digo isso, olha, e eu sou a pessoa mais suspeita para falar isso, porque combati o Lula várias vezes dentro do partido, até o momento que eu militei, em 1985 e tudo mais. Uma pessoa como o Lula, com o passado que ele teve, com a luta que ele teve para chegar até onde ele chegou, saindo do governo com quase 90% de popularidade, 87% para ser mais exato. Ele poderia estar tendo uma vida tranquila. Cada palestra do Lula pagavam $100 mil por uma palestra do Lula, $100 mil. E fila, faziam fila porque eu vi isso no Instituto Lula, eu fiz essa cobertura para a imprensa, nos lugares em que eu trabalhei na imprensa privada, SBT, Folha, depois na IBC e tudo mais. Eu pagava uma fortuna. O Lula poderia estar com a vida ganha. Absolutamente ganha. Trabalhava com fazer caravana aqui, cheirar molinho. Nenhum processo. Se ele não fosse candidato, tivesse se aposentado. Nada. Não tem processo nenhum contra o Sarney, contra ninguém, né? Com a vida ganha, com o apartamento na Avenida Foch, que nem o Fernando Henrique Cardoso, ou uma fazenda lá, também do Fernando Henrique com o Jovelino Mineiro. Ele poderia estar que nem o Aécio Neves, você entende? Seguindo a carreira dele em todos os sentidos que nós conhecemos. Ele poderia estar que nem o José Serra. Aliás, eu gostaria de fazer um registro aqui importante. O Conversa Fiada, do nosso amigo Paulo Henrique Amorim, anteontem, isso continua na página do Conversa Fiada, publicou vídeos exclusivos sobre as denúncias de corrupção do Odebrecht no governo de São Paulo. Vídeos exclusivos. Todas. Mostrando como era o esquema do Paulo afrodescendente, como chama o Paulo, não pode chamar de Paulo baiano, né? Não era o Paulo Preto. Ele fala Paulo afrodescendente. Tinha 3 vídeos mostrando como era o esquema do dinheiro do Serra. E a última das denúncias é que simplesmente ele mostrou 52 milhões, por 1 milhão ele ganha do Gedel, porque não pode ficar atrás, quer dizer, só não ganha eleição. Mas no ranking da roubalheira ele ganha. O Lula poderia estar numa situação absolutamente confortável. Gente, pensem bem. Assim, e não é morando, sabe, em Miami, morando lá nas Ilhas Caimã, morando em Saint-Moritz, Saint-Tropez, em Paris, em Londres. Porque o Lula gosta de uma vida simples. Em Itanhaém, no churrasco, com o isoporzinho dele, com a Itaipava, pescando, você entende? O dinheiro que ele tinha de uma palestra, ele beberia a vida inteira. E a gente vê esse homem que teve um câncer, impressionante, num palanque, fazendo uma caravana. Você viu como é? Ele não faz caravana de primeira classe. Não é como os ministros. Vai de ônibus. Não é que nem o Michel Temer que põe uma sondinha, aí tem que pôr um avião hospital para levar ele para Davos. Não, ele vai de ônibus. Não tem ar-condicionado. E para em tudo quanto é lugar para falar com as pessoas. Por que um cara desse precisa fazer isso? Se você pensar no senso comum, porque o Lula é um fenômeno. Eu presto de público, eu como trotskista, Ricardo Mello, e hoje eu vou falar tudo o que eu penso. Explica o que é trotskista. Trotskista, seguidores de Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Comunista, de 1917, criador do Exército Vermelho, que foi comissário o maior herói da Revolução. O maior herói militar da Revolução Russa, perseguido pelo Stalin, morto em 1940, obrigado a Ketty que levantou a mão. É o Neildo, pode levantar. O Neildo a gente não lembra direito quem. Leon Trotsky, que voltou à moda. Voltou à moda, diga de passagem. Eu Como se diz em espanhol, em hora buena. Em hora buena. Eu rendo minha homenagem ao Lula. Mas é impressionante. Eu fico emocionado. E além de tudo isso, as qualidades de orador, de não sei o que. Agora, dizer que esse cara precisava roubar um triplex, 120 metros quadrados. Micro-ondas de graça. Um micro-ondas. Um sítio em Atibaia. E estão acusando ele. Hoje saiu uma coluna do senhor Hélio Gaspari, porque esses todos são famosos. Hélio Gaspari é famoso, na Folha de São Paulo. Falando, porque não sabia o resultado do julgamento, então começou a falar sobre o julgamento, sobre os próximos julgamentos do Lula, falando do sítio de Atibaia, falando que outras provas, havia roupas no armário de um dos quartos do sítio. O Hélio escreveu, eu não li o Hélio. Com as iniciais do Lula.
Coisas iniciais do Lula. Aprenderam os presentes que ele ganhou quando era presidente da República. Tinha assim, 10 camisas do Corinthians. Ele disse que ele foi absolvido. Só faltou ser condenado. Não, ele foi absolvido porque o Fernando Henrique foi absolvido e ele próprio defendeu o Lula na época. Então, gente, nós estamos numa situação de falência da justiça, de falência institucional nesse país, que evidentemente não quer dizer que ela vai quebrar tudo, vai acabar... Mas isso vai se acumulando. Os prejuízos, porque tudo isso está a serviço de uma política. A política da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. A justiça hoje teve a chance de marcar o passo da sobrevivência e da revitalização se ela, corajosamente e destemidamente, absolvesse o Lula. Ela voltava a ter uma credibilidade e o respeito da nação. Porque mesmo as pessoas que apoiam e querem a queda, a impossibilidade do Lula de concorrer, eu falo do homem comum, ele sabe que esse processo é ilegítimo e que esse processo é fraudulento. É fraudulento, é uma fraude monstruosa. As pessoas sabem, não é uma coisa assim, não, a esquerda acha, não, eles sabem. É gente que quer punir por punir. Eu pergunto para você, Albino, que é um cara que conhece muito mais do que eu, me diga um nome de um jurista mediano, não precisa ser um jurista assim do naipe, de um Fábio Conde Comparato, do Paulo Brossard, do Evandro Liz e Silva, que já morreram, e tudo mais. Um jurista de alguma importância que tenha defendido a sentença do Moro. Me diga um nome. Nem o Miguel Reale Júnior. Nem o estagiário. Miguel Reale Júnior, que votou pelo impeachment, e foi um dos autores do impeachment da Dilma, defendeu esse senador. Nem a Janaína, exorcizada Pascoal, defendeu a sentença do Moro. Ninguém consegue defender aquilo. Ninguém consegue defender. E hoje foi um dia desperdiçado na história, porque era o dia em que a justiça poderia se resgatar. E Ricardo, você falou aí. E eu cheguei a acreditar nisso, sabe? Eu devo confessar. O Frei Beto esteve aqui quando ele falou. Eu cheguei a acreditar. Falou que achou que ia ser cancelado. Você tem uma alma católica. Eu sou um católico convicto e atuante. Assim como o senhor trotskista natural, você é um católico natural. Exatamente. E eu acreditava na possibilidade da justiça se reabilitar, se redimir. Estava até num 2-1, né? Um 2-1. Porque eu não imaginava que ela poderia piorar o que já era péssimo. Não só 3-0 como roubado, né? Jogo roubado. Né? Assim, 3 gols de mão. Agora, Ricardo... De mão. A mão de Deus. Não é a mão de Deus. O gol do Maradona perto disso foi um gol de bicicleta. Mas, Ricardo, você falou em fenômeno, né? Que o Lula é um fenômeno. Eu não sou professor de jornalismo, vi que minha mulher vive insistindo, fala, você devia ser professor de jornalismo. Eu não sei porque não. Aliás, você dá aula todo dia. Eu acordo de manhã, pego a Folha de São Paulo e Globo e tenho uma pachorra de pegar uma caneta e ir fazendo um círculo no nome Lula. Para você ter uma ideia, assim, depois que o Lula saiu do governo, não teve um dia que a Folha de São Paulo e o governo não falasse pelo menos 10 vezes. Nesses últimos dias, a média está assim, 180, 120... 200 vezes o nome Lula. Eu te pergunto, pega qualquer jornal americano, vê se você acha o nome de Bill Clinton. 200 vezes hoje no New York Times. O nome do George Bush. Na época dele. O George Bush. Pega lá, George Bush. Vai fazendo um círculo, George Bush aqui. Eu pego assim, desde o quadrinho... O Clinton e o Bush. Não, né? E eu pego assim, desde o quadrinho até o Zé Simão, a Mônica Bergman, eu não fico só no Caderno Poder, não. Eu vou em todos, na Ilustrada, no Notapé, na Charge, entendeu? Chega a mais de 200 vezes ele é citado assim, diariamente. A média é 80, 90, 100 vezes o nome do Lula aparece na Folha de São Paulo e no Globo. E assim, dessas vezes, 99% são notícias negativas. Você nunca vê lá uma notícia, o Lula vai sair em caravana, não. Aliás, a caravana foi um fiasco. Aliás, hoje, para minha surpresa, ontem e hoje, para minha surpresa, o Estado de São Paulo, o Estadão, deu uma foto de capa em primeiro plano do Lula, grande, 4 colunas, quem conhece o jornal sabe o que eu estou falando, né? E uma menorzinha embaixo, assim, da manifestação contra o Lula. E dentro do caderno, deu a foto de cima do Stuckert,
que é uma foto lindíssima. Histórica e lindíssima. Porque às vezes é uma coisa histórica pela história, mas é plasticamente uma foto preciosa. Isso estava dentro do jornal. Eu vi no Estadão. Os outros não deram. Eu vi o Globo deu ele sendo degolado. Não, deu horrível. Sendo degolado. Não, e sem o dedo. Quase aquilo ali foi propósito. O Estadão não, deu uma foto dele veemente no comício. Eu estou um comício extraordinário. No site da Veja de hoje ele está chorando. A foto dele é ele chorando. Assim, pegaram, ele devia estar emocionado com alguma coisa, mas a impressão assim, nossa. Não, foi emocionante. É impressionante. Foi emocionante. O comício